Vladimir Putin está com medo, mas nunca demonstraria isso. Claro, ele está muito preocupado em manter a imagem de homem forte que lhe serviu tão bem como líder do seu país. Mas nos bastidores, a paranoia de Putin o levou a tomar algumas atitudes insanas que vão além da simples autopreservação. Parece que você pode tirar o homem da KGB, mas não pode tirar a KGB do homem. Putin está apavorado agora com drones ucranianos capazes de chegar a Moscou. Putin teme que a morte esteja chegando enquanto drones ucranianos se aproximam para o ataque final. E ele encontrou uma solução incrivelmente complicada para o problema. A United 24 Media anunciou em 12 de novembro que a solução é abrir escritórios em toda a Rússia. Sozinho, isso não pareceria estranho. Líderes do mundo todo precisam ter acesso a escritórios em seus países para que possam responder rapidamente quando surgem situações. A diferença entre esses tipos de salas de situação e os escritórios de Putin é simples. Os escritórios do líder russo são praticamente idênticos. Por quê? Porque Putin nunca quer que saibam onde ele está em cada momento. A United 24 Media afirma que a descoberta dos escritórios idênticos de Putin foi feita pelo sistema, em parceria com Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade e Current Time, para descobrir o que Putin está fazendo. Segundo o sistema, os escritórios de Putin são informalmente chamados de salas bege e são projetados com padrões rigorosos para que o líder da Rússia tenha controle total sobre eles o tempo todo. O veículo relata ter encontrado ao menos 3 dessas salas bege em sua investigação. E observa que há várias pistas para procurar ao investigar um dos escritórios idênticos de Putin. Maçanetas, linhas decorativas e pastas são algumas dessas pistas. Você entenderá em breve quando explicarmos como o sistema descobriu os escritórios falsos. A United 24 Media afirma que as salas bege têm o mesmo layout parede, painéis e móveis. Para um observador desinformado, esses 3 escritórios pareceriam um só, e é nisso que Putin aposta. Ele criou esses escritórios para que as imagens oficiais façam parecer que ele está sempre no mesmo lugar, mas não está. Com base nas descobertas do sistema, Putin pode, a qualquer momento, estar em um escritório que fica em Sochi, Valdai ou Novo Ogariovo. Pelas fotos oficiais, é impossível saber qual deles. Isso é proposital. Mas, se esses escritórios são tão idênticos, até nos mínimos detalhes, como a quantidade de lápis colocados sobre a mesa. Como o sistema descobriu que eles existiam? Em primeiro lugar, o sistema explicou seu método. A organização analisou centenas de publicações sobre Putin e seus oficiais na última década, incluindo horas de filmagens do programa Moscou Kremlin Putin. Após reunir filmagens e fotos, seguiram-se horas de trabalho investigativo meticuloso. A organização investigativa analisou documentos de compras do governo e plantas de construção e constatou que vários escritórios idênticos foram construídos na Rússia. Ela analisou registros de viagem de jornalistas da mídia estatal russa para saber onde estavam e por quê, ajudando a organização a juntar mais peças. Foi por meio desse exame detalhado que o sistema começou a identificar inconsistências. O escritório original, no qual os outros 2 se baseiam, está localizado em Novo Ogariovo. Putin diz estar nesse local sempre que divulga imagens dele ou de aliados em seu suposto escritório principal. No entanto, a primeira pista que o sistema descobriu sobre a existência das falsificações nos leva de volta a dezembro de 2020. Naquele dia, o apresentador do Kremlin, Putin, Pavel Zorubin, estava fora do suposto Novo Ogariovo. Ao puxar a maçaneta, Zorubin falou: "É razoável supor que uma parte significativa da preparação para a coletiva de imprensa aconteceu exatamente nesta sala. Talvez fosse razoável supor isso, mas essa suposição estaria errada." A próxima cena do programa mostra Putin puxando o que deveria ser a mesma alavanca. Tanto a cena original quanto as imagens de Putin estão identificadas como sendo de Novo Ogariovo, o que o Kremlin reforça para não deixar dúvidas ao público sobre onde Putin está. Fica evidente que a televisão estatal russa queria fazer parecer que o repórter e Putin estavam juntos no mesmo prédio, com imagens transmitidas ao vivo. Porém, as maçanetas destacadas pelo programa pró-Putin acabaram revelando tudo. Se você olhar com atenção, pode ver que Putin e Zerubin estão abrindo 2 portas diferentes, embora exteriormente muito parecidas. Numa, a maçaneta fica mais acima, noutra, mais abaixo. É o que afirma o Current Time em sua reportagem sobre o sistema.
Um desses escritórios era uma cópia. A maçaneta da porta, depois identificada como do escritório de Putin, em Sochi, acompanha as juntas das placas na parede ao lado. A maçaneta do escritório de Novo Ogariovo está um pouco abaixo dessa linha. Uma emenda na parede atrás de Putin também está visivelmente mais baixa do que a mesma emenda no escritório, de onde Zerubin faz seus relatos. Há outros indícios. Há pés diferentes nos suportes de televisão em ambos os escritórios, além de diferentes quantidades de orifícios de ventilação e blocos de anotações diferentes. Temporizadores atuais. Fotografias compartilhadas pelo veículo mostram isso e comprovam que Putin tem vários escritórios, que ele tenta fazer parecer iguais. Esse tipo de diferença entre os escritórios é comum. Entre os 700 relatórios que o sistema analisou, em um dia, uma nova reforma é vista, apenas para que um relatório publicado alguns dias depois mostre uma reforma diferente ou um retorno ao que já tínhamos visto antes. A reforma foi concluída. A publicação ProEC relatou sobre os escritórios duplicados em 2020, levando o Kremlin a negar oficialmente e afirmar que as alegações são desinformação. Uma resposta tão furiosa revela que Putin não quer que saibam que tem escritórios quase idênticos em vários lugares. Depois, há o terceiro escritório em Valdai. Este é o escritório onde Putin tratou do incêndio no hotel Winter Cherry, na Rússia, em março de 2018. O incêndio na Sibéria matou ao menos 64 pessoas, incluindo 41 crianças, e virou emergência nacional. Talvez o receio de Putin da fúria popular por permitir tal tragédia o tenha feito evitar seu escritório original e optar pela réplica de Valdai. Como sabemos que esse escritório falso não era o mesmo revelado em Sochi? Sistema aponta que Valdai é mais diferente dos outros dois compatriotas. Primeiro, uma cena na parede atrás da mesa do escritório está um pouco mais alta que a vista em Novo Ogariovo e Sochi. Há um termostato no centro do painel, perto da porta em Valdai. Nos outros dois escritórios, o interruptor fica fora do centro, perto do canto inferior esquerdo do painel. As mesas têm cores diferentes nos três escritórios. E Valdai possui a mesma maçaneta, um pouco mais alta, que Sochi. Há muitas evidências se acumulando. Por mais que o Kremlin negue, fica claro que Putin tem escritórios duplicados por toda a Rússia. Esses três escritórios idênticos são apenas aqueles para os quais há evidências. A United 24 Media afirma que Putin começou a encenar em escritórios em 2014, ano da anexação da Crimeia pela Rússia. Durante a pandemia de Covid-19, as mentiras aumentaram, porque Putin queria que o povo acreditasse que ele estava isolado em seu escritório em Novo Ogariovo. Imagens do sistema mostraram que ele não estava lá, sendo mais provável que estivesse em Sochi ou Valdai. Pode-se incluir quebrar suas próprias restrições da Covid-19 à longa lista de crimes de Putin. Os escritórios falsos de Putin se tornaram tão essenciais que sua criação e uso já fazem parte dos procedimentos russos. A investigação aponta que o uso de escritórios clonados e locais falsos pelo Kremlin virou prática institucionalizada, segundo a United 24. Segundo o sistema, esse sistema agora define a logística estatal e o protocolo para garantir a segurança e o conforto psicológico do líder russo. Putin tem alternado frequentemente entre seus três escritórios, quase idênticos desde o início da invasão à Ucrânia. A declaração sobre seu conforto psicológico revela o motivo. Vamos falar sobre isso em um instante. Se o relatório do sistema não bastar para mostrar que Putin tem escritórios duplicados e mente sobre sua localização, o relatório do Pamflet traz mais provas. Em 13 de setembro, revelou ter conversado com Gleb Karakulov, ex-alto funcionário do Kremlin e membro da segurança de elite de Putin. Karakulov, 35, desertou após a invasão da Ucrânia por Putin. Pela função, ele teria ficado sempre ao lado de Putin enquanto serviu. Isso lhe mostraria tudo sobre o manual paranoico do líder russo. Karakulov confirmou a existência dos escritórios idênticos de Putin, afirmando que eles fazem parte de uma rede de sistemas de segurança projetados para evitar que Putin seja assassinado. Ele revelou detalhes que o relatório sistema ignorou ou achou irrelevantes. Por exemplo, Putin mantém escritórios duplicados e com pouca mobília para evitar serem descobertos. Cada escritório possui 10 lápis apontados ao lado do monitor e teclado do computador. Além disso,
Cada um tem 3 telefones brancos na mesa de Putin, todos posicionados à sua esquerda, junto com um microfone usado quando Putin está em conversas. Significativamente, não há janelas em nenhum dos 3 escritórios. Uma vista externa indicaria claramente que Putin não está no escritório que diz estar. Às vezes, eu sabia que Putin estava em Sochi, mas as notícias o mostravam em reunião em Novo Gariovo, relata Karakulov ao panflete. Perguntei a um colega em Sochi se ele já tinha ido. Não, respondeu. Ainda está aqui. Acho que isso visa confundir a inteligência estrangeira e evitar tentativas de assassinato, conclui Herakulov. A paranoia de Putin é tanta que ele manda seus seguranças pilotarem aviões ou envia comboios presidenciais para locais onde não pretende ir. É tudo uma distração. Apesar da inteligência do plano, pequenos erros evitáveis acabaram entregando o jogo. Quanto ao motivo de Putin estar se esforçando tanto para esconder sua localização, os comentários de Karakulov indicam que o líder da Rússia está apavorado com tentativas de assassinato e com a possibilidade de agentes estrangeiros descobrirem os segredos da Rússia. A guerra na Ucrânia trouxe mais um motivo para temer por sua vida. Isso explica por que ele fez 29 das 30 aparições públicas em seu escritório clone de Valdai, e não no de Novo Gariovo, entre janeiro e setembro de 2025. E é também o motivo pelo qual esse escritório de Valdai está supostamente cercado por 14 sistemas de defesa aérea, incluindo 13 sistemas de mísseis Pantsir. Segundo a mídia United 24, Putin está apavorado com os drones ucranianos, com razão. Segundo a United 24 mídia, Putin usa o escritório clone em Valdai, principalmente por ele ser cercado por florestas. É mais fácil ocultar sistemas de defesa aérea entre árvores do que no ambiente urbano ao redor de Novo Ogariova. Valdai virou um dos lugares mais fortificados da Rússia. Putin sabe que a Ucrânia tem drones de longo alcance que podem evitar defesas aéreas se souberem suas posições. O que isso significa é que Putin está se escondendo em uma residência situada aproximadamente a meio caminho entre Moscou e São Petersburgo, em vez de trabalhar na capital do seu país, como praticamente todos os outros líderes fariam. Putin sabe que a Ucrânia adoraria eliminá-lo com um de seus drones, e ele sabe que a Ucrânia tem drones para isso. De acordo com a Militeny, um relatório de maio de 2025 aponta que o drone FP-1 do país alcança 1.600 quilômetros. Isso equivale a cerca de 994 milhas, o que é mais do que suficiente para colocar o escritório de Novo Gariovo em risco. A localização urbana do escritório impede Putin de esconder defesas aéreas contra drones, aumentando a vulnerabilidade. A Ucrânia já cercou Moscou com drones diversas vezes, após criar drones de longo alcance. O último desses cercos foi no fim de outubro, quando a Ucrânia enviou drones a Moscou por 3 noites seguidas, fechando aeroportos, enquanto enviam uma mensagem para Putin de que ele nunca estará seguro se permanecer na capital do seu país. A Ucrânia usou esses drones em Moscou para destruir alvos militares e industriais. Segundo o Guardian, em 29 de outubro, posso garantir que alguns desses drones teriam Putin como alvo se ele não tivesse fugido da principal cidade da Rússia. Além de enganar a Ucrânia, os escritórios falsos de Putin também tentam enganar seu próprio povo. Na televisão estatal, o russo médio vê Putin trabalhando em seu escritório em Novo Gariovo, considerado o centro de poder de Putin. E as emissoras de televisão que afirmam regularmente que é lá que ele está, podem ter o objetivo de transmitir uma sensação de segurança para uma população que Putin tenta controlar. Seu presidente está trabalhando duro, dizem essas reportagens, e ele está no mesmo escritório em que sempre trabalha, porque não tem medo da Ucrânia. Isso é uma completa mentira. Propagar essa mentira pode ajudar o Kremlin a convencer seu povo de que os ataques de drones ucranianos na Rússia não são tão perigosos quanto são. Se Putin não teme a Ucrânia, o povo russo também não deveria temer. Se não temem a Ucrânia, não há razão para pedirem que Putin pare a invasão. Mesmo assim, o medo guia todas as decisões de segurança de Putin desde a invasão da Ucrânia. Os escritórios duplicados em 3 locais evidenciam a paranoia de Putin. Há outros, alguns anteriores à invasão da Ucrânia. Karakulov, ex-membro do Serviço de Segurança de Putin, afirma que Putin sempre viaja sem um dispositivo hoje considerado essencial por muitos.
A CBC relata que o desertor russo disse: "Nunca o vi com celular. Todas as informações que recebe vêm só de pessoas próximas." Ou seja, ele vive em uma espécie de vácuo de informações. Esse vácuo não ajuda Putin a entender o que ocorre na Rússia ou Ucrânia. Cercar-se de bajuladores que só concordam com ele provavelmente faz Putin perder contato com a realidade. Outros sinais da paranoia de Putin são ainda mais bombásticos do que uma série de escritórios quase idênticos construídos para enganar as pessoas e fazê-las pensar que ele está em um lugar em vez de outro. Em outubro de 2024, o Independent noticiou que Putin decidiu demolir a mansão Botorov-Rushi, em Sochi, com vista para o Mar Negro. Antes destino de férias favorito de Putin, a mansão agora parece ser proibida para ele, depois que a Ucrânia intensificou seus ataques com drones e mísseis contra a frota russa do Mar Negro. Putin, temendo por sua vida, ordenou a demolição de seu palácio para evitar possíveis ataques da Ucrânia. Antes da demolição, em maio de 2024, Putin não visitava a casa de férias desde 7 meses antes de outubro de 2024. Putin já chegou a passar 37 dias por ano na mansão, muitas vezes na companhia de sua amante secreta, Alina Kabaeva. A mansão foi demolida e Putin preferiu destruí-la antes, deixando a Ucrânia registrar a vitória de propaganda ao filmar um drone destruindo a casa de férias. Algumas das medidas de segurança de Putin fazem muito mais sentido do ponto de vista prático. Pamflet revela que Putin usa coletes à prova de balas em todas as aparições públicas desde 2023, segundo o Moscow Times. A decisão seguiu recomendação do Serviço de Segurança Presidencial de Putin. E faz sentido para um homem que acredita que todos estão contra ele. O The Moscow Times revelou no verão de 2024 que a segurança pessoal de Putin foi reforçada após a Ucrânia passar a atacar Moscou. O Kremlin leva a segurança de Vladimir Putin muito a sério. Ele é protegido por um exército de guardas, visíveis e invisíveis, disse um funcionário ao veículo. Tudo isso faz sentido. Parece mais prático do que inventar escritórios falsos e destruir casas de férias queridas. As medidas de segurança de Putin ficam ainda mais bizarras diante de relatos de sua paranoia sobre descobrirem algo sobre ele. Ele levou uma mala específica para a reunião de agosto com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Alasca. Uma maleta de fezes. Vários veículos noticiaram sobre essa mala estranha, mas muitos eram tabloides, não veículos respeitados. O Economic Times resumiu a história em uma reportagem de 18 de agosto, onde afirmou que Putin está fazendo com que sua equipe de segurança guarde seus excrementos em malas seguras para evitar que países estrangeiros descubram possíveis doenças físicas por meio deles. O veículo informa que repórteres do Paris Match afirmam que Putin já usava esse sistema desde sua visita à França em 2017. Segundo relatos, ele prefere usar um banheiro portátil em viagens ao exterior, evitando as instalações locais. Novamente, por medo de que alguém, em algum lugar, possa descobrir algo sobre ele através de seus dejetos. Essa última medida de segurança deve ser vista com cautela, considerando as fontes. Está claro que tudo o que discutimos mostra Putin como um paranoico aterrorizado com as consequências de suas ações na Ucrânia, fazendo de tudo para evitá-las. Apesar de todo o seu poder, a revelação dos escritórios secretos de clones mostra que Putin vive diariamente com medo. Ele está certo, pois se ficar muito tempo em um lugar, os drones da Ucrânia o perseguem. Enquanto a paranoia o consome, Putin enfrenta algo inesperado. Ele está sem tempo para vencer a Ucrânia. Sua estratégia de desgaste está desmoronando ao seu redor em meio à pressão de países externos. E o prazo para uma vitória russa se aproxima. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais sobre as atitudes de Putin. Obrigado por assistir.